Estamos ao vivo aqui em mais uma live aqui do canal Eduardo Lima, Anti-Imperialismo. E eu estou aqui fazendo essa live, que é a live do pós-guerra, entre Armênia e Azerbaijão, a guerra que aconteceu em 2020, ou seja, no ano passado. Eu peço a perdão aí ao convidado e aos inscritos, que realmente eu deveria ter feito essa live ano passado, né? Logo após a guerra, mas aconteceram outras coisas, assim, outros eventos que acabei não podendo chamar o Rogério Nitrambriand naquela época. Eu conheci aqui o Rogério Nitrambriand quando ele comentou no meu canal, né? E aí eu fui ver que ele também tem assuntos ali no canal dele, assuntos muito parecidos com o que eu trato aqui, que são assuntos relacionados à geopolítica. Então, eu vou pedir para o Rogério Nitrambriand se apresentar, e depois ele vai se apresentar, dizer por que ele se interessa sobre esses assuntos, porque ele tem um canal sobre geopolítica. Depois ele vai falar a relação dele com a Armênia e explicar para a gente o que aconteceu na guerra de 2020 entre a Armênia e o Azerbaijão. Boa noite, Rogério Nitrambriand. Pode falar. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora e que também nos acompanhariam depois. Eu, na realidade, comecei a falar sobre política, falando sobre a política brasileira. No primeiro momento, eu falei sobre a minha oposição à Operação Lava Jato. Eu entendia que a Operação Lava Jato fosse uma operação de caráter antinacional e era uma voz bastante isolada, né? Não só no meu meio empresarial, familiar, dentro da coletividade armênia, em uma série de situações. Eu aparecia como uma das vozes isoladas, mas acreditava que eu tinha um direito e um dever cívicos de me expressar, e eu fiz nas redes sociais. Na realidade, depois de um determinado tempo, eu nunca me filiei a partido político, nunca me filiei a nenhuma organização que pudesse ter algum tipo de interesse eleitoral, mas depois de algum tempo eu resolvi falar sobre geopolítica. Minha formação é jurídica, minha formação é na área jurídica, e eu sempre gostei de geopolítica, sempre me interessei, talvez até por meus avós serem egressos do genocídio, aquele que ocorreu entre 1915 e 1923, pelo Império Otomano, e soube de muitas situações, além dos estudos que me interessaram sempre, desde muito cedo, na área de humanas, soube de muitas situações pelos personagens que viveram aquelas situações ali no Império Otomano, que eram meus avós, né? Tem uma avó viva ainda, que tem 92 anos de idade, mas durante toda a vida meus avós comentavam muitos detalhes, e a família muito grande também, por todo mundo. Até hoje, né, a gente tem pedaços da família remanescentes na Armênia, na Rússia, na Síria, e o pessoal sempre muito vinculado a essas questões, a essa discussão, principalmente em relação à necessidade de que o mundo conheça o que aconteceu com os armênios em 1915 e nos períodos, né, anteriores e posteriores. Quando veio aquele processo lá da pandemia, do isolamento social e as pessoas com trabalhos virtuais e tudo mais, eu acabei me debruçando e me dedicando mais. Primeiro, me sobrou mais tempo. Depois, não havia essa situação, né, principalmente nos primeiros meses, da gente se deslocar para escritório, esse tipo de coisa. Então, falei, olha, é uma ocasião importante. Chegou um momento no qual eu vou poder me dedicar a alguma coisa que eu gosto e, de alguma forma, também contribuir para que as pessoas conheçam um pouco da minha relação com a questão armênia, como ficou muito claro também durante o processo Nagorno-Karabakh, mas anteriormente a gente já falava um pouco sobre a questão da Armênia, e a geopolítica de um modo geral, que sempre me interessou bastante. Então, a gente acompanha de perto. Quando eu falo, por exemplo, em relação às questões do Oriente Médio, muito do que a gente conhece, muito das fontes que nós tivemos, principalmente aquelas iniciais, estão baseadas nessa relação que a gente tem com a diáspora armênia que se espalhou pelo mundo todo. Então, você tem hoje gente no Líbano, você tem hoje gente na Síria, na Rússia, muita gente, na Geórgia, na Armênia, infelizmente no Azerbaijão não, porque o Azerbaijão promoveu desde sempre uma limpeza étnica contra as populações armênias. E essa é a minha, vamos dizer assim, essa é a minha posição em relação ao meu ingresso nas redes sociais, que é algo que eu faço porque eu gosto demais dessa interação. Acho que aí a gente aprende muito, né, com todo mundo que está dentro desse processo, seja nos canais, seja na audiência, seja comentando. Então, a gente acaba aprendendo bastante, acaba desenvolvendo uma certa empatia, uma familiaridade com o meio, e eu estou aí com muita alegria para contribuir com esse processo.
Muito obrigado. Acho que você já explicou tudo sobre a questão do seu ingresso nas redes sociais, né? Até de forma bastante resumida. E agora a gente pode falar um pouco sobre o pós-guerra. Já tem duas pessoas aqui, Kleber Santana e Barba Dialética. Tem 11 pessoas assistindo. Eu peço que vocês compartilhem aí, ajudem a gente a compartilhar, já que a gente não tem tempo aqui para compartilhar e falar ao mesmo tempo. Então, eu já peço para ele falar, assim, pode contar um pouco da história da Armênia, né? E como se formou aquele mapa completamente intricado lá, de realmente muito difícil de entender, né? A situação de que território é de quem, mas antes disso, para entender o mapa ali, onde estão as fronteiras ali, como se formou esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso aí, se cair no vestibular, vai ser uma questão difícil, né? Pode botar aí. A Armênia fez parte da União Soviética, até o final da União Soviética, em 1991, e três regiões que faziam parte da Armênia histórica têm um papel importante aí para que nós nos localizemos no conflito com o Azerbaijão, né? Você tem anteriormente o Tratado de Kars e uma região da Turquia, do leste da Turquia atual também. Mas eu vou me ater, para que a gente não volte muito para trás, eu vou me ater à questão das disputas com o Azerbaijão e do ingresso na União Soviética, quando em 1923 o Stalin ele resolve que duas dessas regiões elas fariam parte do Azerbaijão como oblastes autônomos. Um deles, Nakhchivan, e o outro, Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh com população 95% armênia, e Nakhchivan com população 50% armênia. Você tem uma ideia, Eduardo? Nakhchivan, com o passar do tempo, foi privada de população armênia, assim como foi também a região leste da Turquia, de onde vieram meus avós e bisavós. E a região de Nagorno-Karabakh, de Artsakh, para nós armênios, né, parte da Armênia histórica, ela, mesmo durante o período soviético, com todos os processos de tentativa de mudança de característica de adensamento étnico, continuou majoritária armênia. Quando termina a União Soviética, os armênios eram aproximadamente 80% da população de Nagorno-Karabakh. E aí o que acontece? Tem um movimento ali que é chamado de Miatsek. Miatsek em armênio quer dizer todos juntos. A população da Nagorno-Karabakh diz, olha, nós queremos nos unir à República Soviética da Armênia. Isso ainda em 1988. Quando, em 1988, já havia clima de tendência de dissolução da União Soviética. Eles fazem um plebiscito que é antes, o plebiscito referenda a vontade do parlamento do Oblast, porque o Oblast é um parlamento autônomo em relação ao Azerbaijão. No parlamento, nós aprovamos com 90%. No referendo, nós aprovamos com mais de 90%, com 92%, um pouquinho mais de 92%. Só que a União Soviética diz não, essa região autônoma não pode fazer parte da República Soviética da Armênia, e isso tem que ser objeto de tratativas lá na frente. Na década de 70 já houve uma pressão nesse sentido, quando o presidente russo, soviético, era o Brezhnev. E o pessoal saiu de Stepanakert, que é a capital de Nagorno-Karabakh, foi para Moscou e disse, olha, nós queremos fazer parte da Armênia. Né? O Stalin fez essa confusão, assim como fez com a Crimeia e tal, o regime soviético posteriormente, né? Mas nós queremos fazer parte da Armênia. E aí a coisa desandou, porque quando a União Soviética diz, não, vocês não podem se unir à Armênia, a República Soviética do Azerbaijão ataca a população da Nagorno-Karabakh, militarmente. E aí é quando começam a se estabelecer algumas milícias das populações locais, elas começam a se armar, elas de alguma forma recebem apoio da diáspora, e é o que eu digo sempre, de Buenos Aires a Sydney, o pessoal contribui para que as pessoas pudessem ter condições mínimas de defesa. E de 88 a 94, mais intensamente de 90 a 94, teve a primeira guerra na Nagorno-Karabakh. Os armênios não ganharam só a região do Nagorno-Karabakh, eles ganharam uma área em torno da região do Nagorno-Karabakh, que era o conhecido cinturão de segurança, com 7 províncias do Azerbaijão. 7 províncias do Azerbaijão, no entorno do Nagorno-Karabakh, aí sim, não eram regiões de população armênia. Essas 7 províncias do entorno não eram regiões de maioria armênia. O que acontece é o seguinte, basicamente você vê aquela posição
existe no Oriente Médio pleito histórico em relação a territórios ancestrais. E essas 7 regiões do Azerbaijão, em algum tempo anterior, foram parte do Império Armênio. Não estou discutindo Nagorno-Karabakh, estou falando só do entorno, tá? Porque o entorno foi uma região armênia milenar. Já você tem aí 3.000 anos, pelo menos, de presença armênia majoritária, indiscutível. As primeiras caravanas turânicas, turcas, tártaras, chegam lá no século XI. Então, quer dizer, quando você já tinha presença armênia, aí há praticamente 2.000 anos, inconteste. Sempre assédio persa, tá, pessoal? Só até para saber, porque Nagorno-Karabakh, a palavra Nagorno-Karabakh, ela é uma mistura de uma palavra russa com uma palavra turco-persa, né, de um dialeto turcomeno. Então, são as montanhas, né, um jardim, é como se fosse aí, numa tradução livre, é um Éden, né, uma região de montanhas assim, maravilhosa sob o ponto de vista do privilégio que a natureza deu, inclusive forrada de ouro embaixo. Esse é um outro ponto que é importante para entender o conflito. Forrada de ouro embaixo. Até aqui pouco explorado. Bom, pois bem, o que você tem aí a partir de 1994? A instituição de uma república independente, a República de Artsakh. A República de Artsakh não é reconhecida internacionalmente, por nenhum país, inclusive não é reconhecida pela própria República da Armênia, porque a República da Armênia entendia o seguinte, nos sucessivos governos que passaram, que isso devia ser objeto de tratativa, que em algum momento a gente ia devolver esses 7 distritos em torno do Nagorno-Karabakh, em troca da autonomia de Nagorno-Karabakh. Para isso a gente precisava de uma tripinha de terra dentro do Azerbaijão, porque Nagorno-Karabakh é um enclave para comunicar a República da Armênia com Nagorno-Karabakh. E essa situação se estendeu por quase 30 anos, né? De 94, vamos dizer, 26 anos, até 2020. Mediado pelo Grupo de Minsk, um cessar-fogo que tinha sido assinado em 94 com 3 partes. República do Azerbaijão, que foi criada em 91, República da Armênia, criada em 91, e a República de Nagorno-Karabakh de Artsakh, criada em 90, esse é um detalhe, antes das duas, mas que assina como terceira parte lá em 1994. O que eu entendo? Aquele processo ele passa a ser mediado pelo Grupo de Minsk. Grupo de Minsk que é formado por Estados Unidos, França e Rússia. Né? Tem uma coisa nesse cessar-fogo que é o seguinte, estava estabelecido ali que a coisa teria que ser resolvida pacificamente. Esse era um ponto que não poderia ser rompido em nenhum momento. Né? Mas houve muita escaramuça, houve muita guerra, houve muito combate, houve muito conflito. Essa área que está com essas ranhuras vermelhas, né, que está aí como Alto Karabakh, é o Oblast de Nagorno-Karabakh. Você pode perceber que essa área que está com um degradê em relação ao Azerbaijão era a área do entorno das 7 províncias azeris ocupadas pela República de Artsakh. Tá? O que acontece aqui? Parte do sul do Alto Karabakh foi ocupado militarmente pelo Azerbaijão na guerra. Agora, essas 7 províncias que estavam no colchão de segurança, só a parte sul foi ocupada na guerra. O resto, a Armênia devolveu no armistício de 9 de novembro. Tá? Só que esse conflito, ele arrebenta a diretriz estipulada pelo Grupo de Minsk em 1994, porque não podia haver solução militar. Só uma dúvida. Claro. Tem uma parte ali que o mapa está escrito ali, território do Azerbaijão ocupado pelo exército da Armênia. Essa parte que você chama que é o colchão ali de proteção? Isso. Na realidade, o exército armênio que eles estão colocando aí estava presente, sim, na região, junto com as forças de Nagorno-Karabakh, o Exército de Defesa de Nagorno-Karabakh, que, inclusive, não foi dissolvido, tá? É um exército que, considerando as peculiaridades regionais, considerando todo o contexto, é um exército que, no início das hostilidades, ele era tão ou melhor equipado que o exército da Armênia, exceto em relação à questão dos mísseis, dos Iskanders, que a Armênia não utilizou, esse é um ponto muito polêmico, dos Sukhóis, dos M8, dos Mi-24, que a Força Aérea da Armênia é relativamente poderosa em se considerando as peculiaridades regionais. Não foi utilizada na guerra, praticamente não foi utilizada na guerra. Isso aí que eu queria perguntar para você. Eu vou fazer o seguinte, para a gente não ficar, eu ficar te interrompendo toda hora.
Eu vou, inclusive, fazer... Enquanto você vai falando, eu vou fazendo anotações, porque às vezes tem perguntas que a gente só lembra quando a gente vai ouvindo, a gente vai se lembrando. E uma dessas que eu queria te perguntar, de fato, que é uma coisa, que é uma dúvida que eu tenho, é porque eu vi durante a guerra que, inclusive, a Armênia chegou a bombardear a cidade de Ganja, no Azerbaijão. Só que eles não... Por que a Armênia não bombardeou os campos de petróleo do Azerbaijão? Entendeu? Uma das perguntas é essa. Por que não bombardeou, que seria até uma área mais... que iria doer mais no bolso do Azerbaijão? O que aconteceu aí foi o seguinte, foi uma opção, né? Porque havia muita... Aliás, inclusive, uma informação que eu recebi no período posterior à guerra, conversando com um membro do parlamento e que esteve presente em várias dessas discussões de que tipo de guerra que nós deveríamos travar contra o Azerbaijão, houve uma discussão sobre a possibilidade de travar o que eles chamavam de uma guerra não convencional, que era com a utilização dos mísseis balísticos, que era com a utilização da força aérea, que era com ataque, inclusive, a Baku, né, e outras cidades importantes do Azerbaijão, como Ganja, né, que foi atacada, mas não foi atacada de uma forma muito extensa, muito intensiva. Mas essa proposta ela foi barrada pelo entendimento que há alguma controvérsia em relação aos atores que possam ter interferido nesse processo, mas é muito provável que essa proposta não tenha passado pelo crivo da Rússia. A Rússia não queria essa guerra no Cáucaso, dessa dimensão, porque essa guerra colocaria, muito provavelmente, em algum momento, os russos diretamente contra os turcos. Tá? Esse é um ponto importante e eu acho que é uma questão que tem a ver também com essa relação ambígua entre Rússia e Turquia, né? A Rússia e a Turquia, elas são inimigas na Síria e, ao mesmo tempo, elas fazem patrulhas conjuntas. Elas são inimigas na Líbia, mas, ao mesmo tempo, eles têm áreas e centros de extensão. O mesmo vale para a questão de Karabakh. A Armênia, Eduardo, tinha condição de levar essa guerra contra o Azerbaijão, principalmente nessa região da fronteira ao norte aqui de onde você vê essas ranhuras, que é a região de Karvachar, ou que é o Bajar para os azeris, por anos, porque essa é uma região de caverna, de montanha, e não faltava armamento, não faltava suprimento logístico, não faltava apoio da diáspora. Nós vamos precisar de algum tempo para entender o que aconteceu para que esse processo tenha terminado tão rapidamente. Mas é muito provável que tenham ocorrido problemas dentro da Armênia. Se vocês me entendem, muito provavelmente alguns atores dentro da Armênia estavam demasiadamente comprometidos com agendas anti-armênias. Você, por exemplo, está se referindo ao primeiro-ministro Pashinyan, porque durante todos esses eventos eu acompanhei lá pelo site Coronel Kassad, que é um site bastante importante de geopolítica, e ele falava que o Pashinyan foi colocado ali pelo famoso Jorge Soros, né? Dessa vez é o verdadeiro, não é das teorias da conspiração, não. Dessa vez é o próprio, né? Que seria ali um elemento que foi ali para formar uma Armênia anti-russa. E aí vem a questão dos drones, e que a tese é que, segundo isso, é por causa disso que a Armênia não estava preparada para ter uma defesa anti-drone eletrônica, que isso aí, a especialidade da Rússia, ela se recusou, ela passou a parar de fazer negócios militares com a Rússia. Tem sentido isso aí ou não? Olha, é também muito polêmico, porque, por exemplo, tanto em relação aos sistemas Tor, como aos sistemas S-300, como a outros sistemas de defesa aérea, inclusive os sistemas de interferência eletrônica, os armênios receberam esses armamentos. Há alguma polêmica em relação à situação operacional desses equipamentos. E, de novo, há uma questão muito delicada que diz respeito à participação de organizações não governamentais entregando a posição de alguns desses sistemas para os serviços secretos turco, britânico e azeri. Então, esse é um ponto. Inclusive, houve lá muita discussão. A Halo Trust, né? A Halo Trust, que é uma empresa que de desminagem, né? Esse é o termo, não sei se é essa palavra em português, mas acho que sim. Que retira as minas, né? Que faz o mapeamento e retira as minas. E também, pasmem,
alguns representantes da Unicef foram acusados de entregar isso por parlamentares armênios, né? Não é coisa que o Rogério está falando porque conversou com alguém lá, não. Eu conversei com diplomatas e parlamentares que diziam, olha, gente da Unicef é suspeita de ter entregue posicionamento de sistemas antiaéreos de interferência eletrônica para serviços secretos estrangeiros. Inclusive, muita gente acabou saindo da Armênia nesses últimos tempos. Mas você poderia descrever como é que o Pashinyan chegou no poder? Porque, pelo que se sabe, foi através de uma revolução colorida, é uma coisa que você fala muito, né? Eu queria saber de você, então, foi através de uma revolução colorida ou não? Foi uma eleição polêmica, mas pode falar. Não, foi sim. Agora, esse processo, assim, o Pashinyan, ele entrou... Só explicando para o público, revolução colorida é a revolução através de protestos financiados do exterior, tá bom? Sim. A entrada do Pashinyan no poder, incontestavelmente, foi por esse elemento. Foi pela presença de Soros, de Rockefeller, de Rothschild. É praticamente a mesma descrição. Não é só Soros e Open Society, não. Tem outras organizações, principalmente a partir de Londres. E muito vinculadas à desinformação. O tempo todo desinformando a população a respeito do que efetivamente ocorria. Pois bem, o que eu queria dizer para vocês é que, a partir de um determinado momento, apesar da agenda ser anti-russa, a partir de um determinado momento, a Rússia já não é mais tão antipática ao Pashinyan. Por quê? Porque a relação da Rússia, nesse momento, me parece mais importante com a Turquia do que com a Armênia. Né? Claro, a Turquia tem muito mais a oferecer do que a Armênia. Então, nesse momento, a Rússia não apoiou o Kocharyan. O Kocharyan tomou uma surra na eleição de ontem. Mas a Rússia não apoiou o Kocharyan. Apesar de muita gente acreditar que o Kocharyan estava como candidato pró-Rússia. A Rússia queria, segundo tudo que a gente conseguiu depreender até aqui, a continuidade do governo Pashinyan, porque nesse momento interessa para a Rússia um governo armênio fraco e uma proximidade, um privilégio de relação com a Turquia, né? Agora, ele chegou ao poder por uma revolução colorida. A Revolução de Veludo de 2018 é uma revolução financiada de Londres, é uma revolução financiada de capitais europeias, com fundações e com organizações não governamentais, que, pasmem, levou à discussão a seguinte questão: olha, nós somos contra a corrupção, nós somos contra o autoritarismo, nós somos contra o machismo, nós somos contra, sabe? É o mesmo papo, gente, sabe? Então, eu queria colocar isso, porque acontece em todo mundo da mesma maneira. Olha, nós somos contra a discriminação, a questão de gênero. É o mesmo assunto que é tratado no mundo inteiro da mesma forma. Parece uma obra pronta que é vendida como se fosse algo novo. Então, Sarkisian, o Kocharyan, né, os últimos ex-presidentes, são machistas, são misóginos, são autoritários, são militaristas. Né? Infelizmente, muita gente acredita nesse tipo de coisa. Uma senhora, uma dona de casa, um agricultor, tem gente que acredita, né? Porque a mídia o tempo inteiro batendo, lá também tem Globo, tá? Tem as Globos locais. E eles ficam batendo o tempo inteiro. É machista, é misógino, é contra a comunidade LGBT, é contra a descriminalização das drogas. O discurso, gente, com algumas peculiaridades locais, é idêntico. Dá até gastura da gente ouvir as mesmas coisas aqui e o pessoal abraçando essas armadilhas. Lembrando que está falando do discurso fabricado, né? Não quer dizer que pessoas... não, veja, não. Está falando quando é direcionado do exterior. Essa que é a questão. Não, eu não estou dizendo que essas causas não sejam ou não sejam importantes. A questão é a seguinte: a questão é você manipular uma sociedade para conflagrá-la. Então, como na Armênia você não tem a questão, por exemplo, negro contra branco, porque a população tem uma característica mais ou menos monoétnica, a tentativa de colocar a sociedade em choque é colocar, por exemplo, a região de Siunik contra a região de Gerharkunik. Você está entendendo? Colocar o pequeno agricultor contra o empresariado. Como você tem na Armênia, você tem uma unidade de língua, você tem uma unidade étnica e tem uma unidade religiosa, majoritariamente a população ortodoxa, são outros tipos de cisânia que são patrocinados.
Mas a força desse processo é um processo de cisânia e de ruptura do tecido social. O tema prioritário na Armênia era corrupção. O segundo tema mais importante era autoritarismo, que se misturava com questão de machismo, com misoginia, com militarismo. Então, o que você colocava? Você colocava a sociedade antipática, por exemplo, aos militares. A sociedade, não, porque os militares são autoritários, porque eles não podem continuar. Vou dizer para você por quê. O Pashinyan, não. Mas o Robert Kocharian e o Sérgio Sargsyan são heróis da Guerra de Artsakh, ambos oficiais do Exército. Então, a tentativa de você... Da guerra de qual ano? Da guerra de 88 a 94. Então, ambos foram importantes personagens dessa guerra. O Sérgio e o Robert. Então, tanto o Sérgio como o Robert eram heróis nacionais. Eu não estou dizendo que não tem corrupção. Gente, vai em linha com essa questão que eu falei há pouco do identitarismo. Eu não estou dizendo que eles, no governo deles, não havia corrupção. A questão é como você utiliza disso. Por exemplo, vamos imaginar que nós comparemos com o Brasil de 2013. Eles saíram realmente ali, eles saíram às ruas desde 2008. A Revolução de Veludo foi em 2018. Eles saíram em 2008 quebrando coisa, teve guerra na rua, morreram 10 pessoas, né? E o Pashinyan sempre esteve à frente desses movimentos. O Pashinyan era um ativista que estava sempre à frente desses movimentos contra o governo. Então foram para a rua, quebraram coisa, quebraram vidraça, quebraram banco, disseram que eram contra a corrupção, disseram contra o autoritarismo, que eram a favor de uma sociedade mais ocidentalizada, que a sociedade era arcaica, que isso, que aquilo, que o outro. Como eu falei. Isso terminou em 2018 com a Revolução de Veludo. No momento da Revolução de Veludo, eles conseguiram convencer, eu vou te dizer, pelo que eu consigo depreender, né, eu tenho muitos parentes, inclusive, que vivem entre o Brasil e a Armênia, né, mesmo que são brasileiros, pessoas de dupla nacionalidade. Alguns acreditaram no discurso do Pashinyan. Né? Tem uns que acreditam até hoje, lamentavelmente, mas acreditaram. O Pashinyan é um democrata, é uma pessoa ligada a pautas muito mais modernas, esses militares ultrapassados, arcaicos, corruptos, né? E um dos pontos também importantes é que se falou muito contra o nacionalismo. Se falava muito contra o nacionalismo. Olha, nós não podemos, essa questão do nacionalismo é uma questão que está ultrapassada, nós precisamos abrir as fronteiras, nós precisamos esquecer do pleito em relação ao genocídio turco. O que isso aí propiciou para a Armênia? Eu acho que é uma analogia que a gente deve fazer em relação a tudo que se passa e se passou e pode se passar no Brasil. O que aconteceu? Qual foi o resultado disso para a Armênia? Uma derrota militar absurda, uma entrega de territórios absurda, e para piorar, né, que fere o orgulho nacional armênio, eu falei ontem numa live que eu fiz, a gente fez uma live ontem, não sei se você viu, até convidando você e os amigos, lá no Conexão Armênia. Fiz 2 lives com jornalistas, com parlamentares, com o pessoal lá da Armênia, né? Da Armênia. Depois você me passa, eu posso deixar o link na descrição. Deixo sim. 2 lives que nós fizemos no Conexão Armênia, um canal aqui da Coletividade do Brasil. O que a gente conseguiu perceber? Tem até um ditado hoje lá, tem até uma frase hoje no Twitter, né, que está em armênio, mais ou menos em tradução livre, é o seguinte, que nós não podemos chamar de burrice a reeleição do Pashinyan, porque o burro não cai 2 vezes no mesmo lugar. Né? Então não é burrice, é pior do que isso. A denúncia antes de eu fazer perguntas sobre a guerra, você pode falar um pouco do resultado das eleições, então. Por que ele foi eleito, claro, já que tinha grandes protestos contra ele depois da assinatura do Tratado de Paz, que, na verdade, foi um tratado de rendição da Armênia, né? Sim. E como eu disse, né, se você pegar Karvachar, se você pegar as regiões ali de Berdzor, no corredor de Lachin, aqui, Berdzor, o que é? O corredor que liga a República da Armênia a Nagorno-Karabakh. Ali não foi disparado o tiro. Ali ele pegou o exército, tirou o exército. Ele tirou o exército e entregou, né? Falam que a Rússia teve um papel aí, porque parece também, que esse é um ponto importante, eu já digo porque que eu acredito que o Pashinyan ganhou a eleição, parece que o Lavrov, em março de 2020, tinha feito uma proposta para que o conflito fosse resolvido. Qual era a proposta do Lavrov? Desocupem 5 dessas 7 províncias, depois vocês desocupam 2 dessas províncias remanescentes, e aí nós vamos estudar ou permitir um plebiscito para que definitivamente se estabeleça um status para Nagorno-Karabakh, para o Oblast. Entrega o entorno e nós vamos regularizar a autonomia da Nagorno-Karabakh. E diz
dizem algumas fontes na Armênia, inclusive o ex-presidente Serj, recentemente nos disse o seguinte, ele falou, olha, o Pashinyan não quis. Ele não quis, né? Ao contrário, ele achou que pudesse postergar essa situação por mais algum tempo, né? E ele não teria aceitado essa situação de devolver esses territórios do entorno em troca da autodeterminação do Nagorno-Karabakh. O Pashinyan, por sua vez, diz o seguinte, olha, isso aí era uma armadilha do Aliyev, porque nós estaríamos com menos possibilidade de defesa, em algum momento ele atacaria Nagorno-Karabakh, o próprio Oblast, e nós perderíamos tudo. Tá? Essa é a alegação do Pashinyan. Por que o Pashinyan ganhou a eleição? O Pashinyan ganhou a eleição porque esta oposição capitaneada pelo Kocharyan, o Kocharyan ficou em segundo, com um pouco mais de 20%, e em terceiro ficou o grupo do Serj, que foi também presidente armênio, com 5% aproximadamente. O Pashinyan fez 53%. A questão do combate à corrupção ainda está muito em alta, com toda essa desgraça da guerra, mas a questão do combate à corrupção ainda está muito em alta na cidade. Você pegar Goriz, Gyumri, Shurmuk, que é uma região da fronteira onde os azeris estavam presentes. Aliás, tem uma novidade para contar para vocês aqui hoje, que o governador de Goriz, agora há pouco, eu estava conversando com uma pessoa que falou com o governador de Goriz agora há pouco. A Armênia é pequena, tá, gente? Quando a gente fala o governador, o presidente, a Armênia é como o Brasil, a gente tem mais facilidade de acesso. Então, o governador de Goriz diz o seguinte, que hoje, dia seguinte da eleição na Armênia, as tropas do Azerbaijão e da Armênia, nas regiões de Goriz que estavam em pé de guerra, na fronteira da Armênia, agora, na nova fronteira da Armênia com o Azerbaijão, naquela região, as tropas da Armênia e do Azerbaijão teriam recuado e entraram tropas russas. Tá? Por isso que eu estou dizendo, o Pashinyan, ele entrou com uma agenda anti-russa, mas agora a reeleição do Pashinyan é confortável para a Rússia. Imagina se o Robert Kocharyan ganha com o apoio da Federação Revolucionária Armênia, que era parte da coligação do Tashnak Tsutyun, que é um partido nacionalista e que não aceita, em hipótese alguma, a questão das concessões que foram feitas pelo Pashinyan em 9 de novembro. Então, isso ia criar dificuldade para a Rússia, porque muito provavelmente iniciaria um novo processo de conflito aberto. Tá? Às vezes as pessoas imaginam, o exército do Azerbaijão dizimou o exército armênio. Isso não é uma realidade. O exército armênio perdeu 5 mil homens, o Azerbaijão diz oficialmente que perdeu 3 mil, mas na realidade especula-se que tenha perdido pelo menos um número pelo menos 3 vezes maior do que esse. Nós soubemos recentemente que os... É isso que eu queria perguntar para você, vem dentro da pergunta que eu vou fazer. Claro. Porque a Armênia tinha poucos drones, né? Ou se não foram usados, enfim, e pouca defesa contra esses drones. Eu postava alguns vídeos aqui, inclusive alguns foram bloqueados aqui por questão de política de conteúdo violento e tal. Drones que realmente o pessoal comentava que não era uma guerra, era um massacre, porque os drones eles atacavam, destruíam tanques camuflados, era impressionante, dava para ver, né? Eles filmavam assim o tanque disfarçado com mato e mesmo assim sabia que era um tanque, disparava bomba e destruía, quando não atacavam ao grupamento de soldados, né? Que aí que era o massacre de fato, né? Dentro das trincheiras, né? Então os drones eles fizeram, eles mudaram a lógica da guerra, né? Da guerra de trincheira. Né, que antes a trincheira, querendo ou não, era um local ali que era um local difícil de você atacar se você não tivesse aviões, né? Só que agora os drones parecem bem mais precisos, né? E eu também soube o fato de que muitos aviões antigos foram utilizados para poder fazer as posições armênias se revelarem, né? Eles mandavam assim um avião, o piloto saía do avião, né, se ejetava, um avião bastante antigo, esqueci o nome, acho que é a N2, e aí o que acontece? A artilharia armênia atacava esses aviões vazios, né, e revelavam sua posição para a artilharia, para os drones de fato atacarem essas posições. E ali se viu vários soldados sendo massacrados ali. Então, qual é a real, se isso foi de fato divulgado oficialmente pelo governo, ou se o governo ainda esconde dados, o governo da Armênia, que eu estou querendo dizer, a quantidade de soldados mortos ali, vítimas de drone.
O seu governo da Armênia não escondeu os dados, porque não conseguiria esconder na medida em que você teve aí uma organização que perpassou as fronteiras da República da Armênia, né? Você tinha ali uma presença grande de voluntários também, voluntários do Líbano, voluntários da Síria, voluntários de todo mundo, da América Latina, inclusive, né? E da França, dos Estados Unidos e tudo mais. O que acontece? O número de armênios mortos, aproximadamente 5 mil. Tá? Há uma controvérsia, 4.700, 4.800, aproximadamente 5 mil, esse número é efetivo. Inclusive, muitas organizações armênias de fora da Armênia participaram desse trabalho, porque, num primeiro momento, o Pashinyan falava em 4 mil mortos, algumas pessoas falaram, não, esse número excede os 4 mil, é por volta de 5 mil, então foi feito um trabalho muito extenso, esse número é por volta de 5 mil. Quero lembrar também que cerca de 200 estão em Baku, tá? O Azerbaijão, ele, depois do cessar-fogo, em 12 de dezembro, eles foram numa região que a posição era o seguinte, olha, 9 de novembro, vocês vão entregar as regiões do entorno e na Nagorno-Karabakh Oblast as posições militares estão mantidas. O Azerbaijão, em descumprimento desse acordo, em 12 de dezembro, inclusive nas barbas da Rússia, foi numa cidade chamada Rim-Taher, que fica na província de Hadrut, que é uma das regiões do Oblast, Nagorno-Karabakh, e capturou cerca de 200 soldados armênios. Né? A Rússia foi para lá no dia 13 e saiu no dia 14, sinal que alguma coisa além do que foi escrito no acordo de 9 de novembro estaria acontecendo. Então nós temos cerca de 5 mil mortos, cerca de 200 armênios presos em Baku, que o governo do Azerbaijão utiliza como moeda de troca. Tem uma imagem aí, que até convido vocês a pesquisarem, é fácil encontrar, que mostra a esposa do presidente turco Erdogan perguntando para o Aliyev se vocês têm prisioneiros de guerra armênios, e ele diz, temos. Ela diz assim, devolva a conta-gotas e faça-os fazerem concessões. Porque para os armênios é muito cara essa questão dos prisioneiros de guerra, né? A população pede urgência na resolução desse processo. Pois bem, a questão é o número de vítimas azeris, que o governo do Azerbaijão anuncia como 3.024, acho que era o último número, e cerca de 50 desaparecidos. Segundo uma revelação da própria TV turca, eu acho que da TRT, seriam 6 mil. Mas a denúncia é que esse número seria maior também em relação ao exército do Azerbaijão. O que o governo do Azerbaijão diz, nós temos 3.024 mortos militares, algo dessa monta e tal. Mas parece que a TV turca denuncia que eles cederam cerca de 6 mil pensões, né, para parentes, para viúvas, pais e tal, de soldados mortos na guerra. Isso é recente, recentíssimo. Então, foi uma guerra que levou aí, aproximadamente, pelo menos 10 mil mortos. Aproximadamente, vamos colocar aí, grosso modo, aproximadamente 5 mil de cada lado. Eu estou dizendo isso por quê? Porque, apesar dessas imagens dos drones, essa guerra era uma guerra em condições geográficas muito complicadas. Nagorno-Karabakh é um lugar muito complicado de estrada, é complicado de topografia, é complicado de floresta, é complicado de caverna, é um lugar complicadíssimo, muita neve. Quer dizer, se essa guerra se estende, né, se essa guerra entra um pouco mais, né, nós iríamos testemunhar a situação que chegaríamos aqui no verão brasileiro, no inverno lá, nós perceberíamos uma situação geográfica impossível de avanço de tropa de lado a lado. Uma das maiores discussões que a gente trava lá é o avanço azeri em Karvachar. Eles não iam entrar em Karvachar nunca. Né? Karvachar estava muito bem defendido. Assim como Xuxi, né? Que é uma das questões também que faz parte desse processo. Xuxi, os azeris, o dia da bandeira no Azer coincidiu com a libertação de Xuxi para os azeris, né, como eles chamam, coincide com o dia da bandeira do Azerbaijão. E é uma coisa, tinha um jornalista armênio, amigo meu, né, que teve em Xuxi, e ele diz, cara, o que aconteceu em Xuxi foi uma vergonha. Isso ele divulgou na Armênia, divulgou no Facebook, divulgou para os amigos e tudo mais. Dias atrás a gente fez até uma reunião virtual aí. Ele disse o seguinte, o que aconteceu lá foi uma vergonha, porque ordenaram que os jovens saíssem da cidade que eles estavam defendendo, e esses jovens, aí sim, desses 5 mil armênios mortos, praticamente 700 foram mortos na retirada de Xuxi, porque eles saíram da estrada de Xuxi para Stepanakert, descendo, Xuxi de Stepanakert dá uns 12 quilômetros, Xuxi é mais alto. Eles desceram bombardeados por drones, sem cobertura. Eles foram dizimados, descendo de Xuxi para Stepanakert, né?
O próprio presidente de Artsakh, o Araí Harutyunyan... Tem vídeo no meu canal sobre isso, pessoal. Tem vídeo no meu canal sobre isso, a última batalha de sushi. Dê uma olhada aí, finalmente o YouTube permitiu que eu liberasse os vídeos públicos aqui, não se sabe até quando, né? Então você tem que baixar os vídeos que você gosta aqui no meu canal. E tem essa última batalha publicada ali pela Ana News, né? A Ana News cobriu a situação lá pelo lado das tropas da Armênia, né? E ele mostrou o desespero aí dessa batalha de sushi, né? E aí, ainda sobre isso, eu queria perguntar o seguinte: a situação ali, aparentemente, nessa reportagem, é claro que uma reportagem não é o todo da guerra, da guerra no campo de batalha, mas aparentemente era uma situação desesperadora ali para os armênios, nessa cidade de Sushi. E aí, conforme você está falando, se eu tiver entendido errado, houve uma certa entrega por parte do governo. E aí a pergunta: a Armênia, na sua opinião, né, se você não souber responder, você não precisa responder, de fato o governo teria conseguido defender Sushi ou saiu, né, justamente por causa do medo de perder essa cidade, né, do medo da quantidade de baixas que teria nessa cidade. E só uma dúvida, que agora eu fiquei na dúvida: Sushi permanece com Karabakh e a Armênia, ou Sushi hoje é uma cidade azeri? A cidade é uma cidade azeri, inclusive que o Erdogan teve agora no dia 15 de junho lá, e foi recebido pelo Aliyev. É uma cidade azeri. Conta-se, o que se conta é o seguinte, que o Aliyev, para interromper a guerra, teria exigido que os russos forçassem os armênios a entregar Sushi. Eu acho que não há muita dúvida em relação a isso. Em todo o Cáucaso não há muita dúvida em relação a isso. Até há pouco eu estava conversando, por coincidência, falei hoje com o pessoal na Geórgia, de origem armênia, que conseguiu confirmar essa informação. Eles disseram: olha, Sushi era uma exigência do governo do Azerbaijão para que o conflito fosse interrompido. Esse conflito, ele poderia estar ocorrendo até hoje. Assim como a Primeira Guerra ocorreu durante 6 anos, esse conflito certamente ocorreria até hoje. Eu quero reiterar que, apesar da Armênia ser um país pequeno, mais pobre que o Azerbaijão, a diáspora armênia fez um esforço de guerra gigantesco, inclusive com doação de fundos. Muitos desses mortos são armênios que estavam e que foram voluntários do Líbano, da Síria, do Irã, do Iraque. Complementando isso daí, como eu fui anotando e fui falando. Você falou dos voluntários faz um tempo, mas você voltou nesse assunto, então já responde a pergunta que eu marquei aqui: voluntários. De onde vieram esses voluntários? Você falou voluntários da América Latina. Eram latinos, eram cidadãos latinos, ou eram descendentes de armênios que moram na América Latina? E nesses outros países que você citou aí, falou que veio muita gente, se eu não me engano, da França, né, que você falou? Da França, do Irã, do Iraque, do Líbano, da Síria. Então esses aí eram descendentes de armênios, ali da diáspora, ou eram, na verdade, voluntários que viram ali a Armênia numa situação de injustiça e foram lá ajudar? Qual é a sua... Que eu tenho ciência, conhecimento, que eu tenha visto, são descendentes de armênio, com exceção de alguns pequenos destacamentos de origem russa, tá? Mas, vamos dizer, do resto do mundo, são descendentes de armênios. Você tem ali, talvez tenha tido 2 ou 3 destacamentos importantes de origem russa, que inclusive colocaram na época nas redes sociais que estavam a caminho de Artsakh para defender a região. Tem outro detalhe aí, Eduardo, super importante, né? Essa é uma conversa que rende, a gente vai ter que talvez marcar também uma próxima aí para continuar falando sobre isso, para esclarecer as dúvidas, mas tem uma questão aí interessante, que é a seguinte: eu tive 4 ou 5 dias antes da guerra ser encerrada, eu tive contato com voluntários que foram da Espanha, e eles estavam em Goriz, que é na fronteira da República da Armênia, com o corredor de Lachin, com Berdzor, para entrar em Nagorno-Karabakh. Ali eu senti que a coisa ia desandar, porque o governo da Armênia não estava permitindo a entrada de voluntários em Nagorno-Karabakh. E eles já disseram o seguinte, né? Até o Léo Momdian, que é um jornalista argentino de origem armênia, amigo meu, que eu ouvi no canal, inclusive por ocasião da guerra, ele fez um vídeo ouvindo essas pessoas. Eram 4 voluntários espanhóis. A gente até conversou com o Léo na época, né, sobre como é que eu vou te dizer? Sobre a conveniência de expô-los, né, publicamente, porque eles saíram da Espanha para voluntários ali para ingressar em Nagorno-Karabakh, mas eles se prontificaram a fazê-lo e o Léo achou por bem transmitir essa entrevista.
Então ele ouviu esses 4 voluntários espanhóis num hotel em Goriz e eles não estavam recebendo autorização para entrar em Nagorno-Karabakh. O governo armênio não estava permitindo. Quando o governo armênio começou a não permitir a entrada de voluntários em Nagorno-Karabakh, a diáspora e a oposição ao Pashinyan, a oposição nacionalista armênia, começou a conversar dizendo, olha, daí não vem coisa boa, porque a gente estava vendo as imagens dos drones, a gente estava vendo a imagem do exército do Azerbaijão avançando em algumas regiões na fronteira com o Irã, aí de fato houve avanço militar importante, né? E aí, principalmente, no momento em que começaram a não permitir que mais voluntários ingressassem em Nagorno-Karabakh, no momento que começaram a criar algumas dificuldades para voluntários que estavam chegando por via aérea no aeroporto de Zavartanots, em Erevan, exigindo documentação, começando a complicar a entrada de quem ia lá para defender a Armênia. Aí nós entendemos o seguinte, o governo da Armênia tem algum compromisso, o governo do Pashinyan tem algum compromisso de cessar essas hostilidades rapidamente. E parte desse compromisso era a entrega de Xuxi. Xuxi é uma Jerusalém de Nagorno-Karabakh, porque Xuxi é uma cidade que tem uma importância histórica, talvez seja a única cidade do Oblast de Nagorno-Karabakh que teve alguma presença turca importante nos últimos 20 anos. 20 não, nos últimos 20 anos de União Soviética. Tá? E Xuxi também tem Hazenshotz, que é uma igreja armênia centenária e que também era um lugar onde as pessoas saíam do mundo inteiro para casar lá. Né? Houve um casamento de 700 casais nessa igreja de Xuxi, patrocinado pela diáspora anos atrás, como símbolo da unidade, da perpetuação de Xuxi como capital de Nagorno-Karabakh, da República de Artsakh, que não seria devolvida. Até tem uma declaração interessante, só para concluir, do Vasquez Sargsyan, que foi o Sparapeto, né, que foi inclusive assassinado no parlamento, foi um líder importante, militar, dessa primeira guerra, Nagorno-Karabakh, nos anos 90, que ele diz o seguinte, Xuxi, não importa como e não importa quando, mas será a capital de Nagorno-Karabakh por 50, 500 ou 5 mil anos. E para nós é uma coisa muito traumática, a maneira com que se entregou Xuxi. Não só entregaram Xuxi, como entregaram a vida, repito, de pelo menos 700 jovens que defendiam a cidade. O número de pessoas que defendiam a cidade era maior, mas 700 dos jovens que defendiam a cidade foram mortos em ataques de drones, deixando a cidade por ordem do governo. Quer dizer, o governo da Armênia disse para o próprio Araí, que tem um grampo, não sei, não é grampo, porque está divulgado nas redes sociais, né, conversando com um membro do parlamento, dizendo, olha, o Pashinyan disse que é para encerrar a guerra. Artsakh não conseguiria levar a guerra contra o Azerbaijão sem o apoio da República da Armênia. Apesar do exército ser forte, mas tinha a questão dos mísseis, da defesa aérea, da guerra eletrônica, uma série de coisas que precisava do apoio de logístico, de suporte econômico do governo da Armênia. Então, num determinado momento, o Pashinyan começa a não permitir a entrada de voluntários, de suprimentos, e, de alguma forma, informa o governo de Artsakh que a guerra tem que acabar. É essa equação que a gente precisa, em algum momento, compreender. O que aconteceu para o Pashinyan tirar o pé, vamos dizer assim, a grosso modo, desse conflito. Tá? Esse é o ponto. Mas teve essa questão que você falou que talvez tenha tido uma influência da Rússia para parar a guerra. Só que você disse que ele impediu que voluntários fossem para lá, mas ele impediu isso bem antes, né? Como você falou. Então, mas já tinha conversa, Eduardo. Tem um rascunho do acordo de dia 8 de outubro, a guerra começou no dia 27 de setembro. No dia 8 de outubro, a gente já tinha recebido a informação que havia um rascunho de acordo, só que esse acordo era mais favorável. A questão é a seguinte, no dia 8 de outubro, o que a Rússia propõe? A Rússia propõe, por intermédio do Lavrov, o Peskov, e depois o Lavrov informa o seguinte para o governo da Armênia. Eles dizem, olha, vocês permanecem nas fronteiras do Nagorno-Karabakh, devolvem as 7 distritos do entorno, só que Xuxi tem que ser uma cidade mista. E aí a coisa teria pego. O Pashinyan disse o seguinte, consultei as lideranças de Artsakh e eles falaram não queremos turcos em Xuxi. Então a guerra vai continuar. A liderança de Artsakh disse que não foi bem assim. Mas não houve desmentido em relação a esse acordo, que inclusive o Mikhail Minassian, que é genro do Sert, que foi presidente da Armênia e foi embaixador no Vaticano, né, ele divulgou o rascunho desse acordo. Esse acordo de 8 de outubro era, vocês ficam nas fronteiras do Oblast de Nagorno-Karabakh, mas Xuxi tem que ser uma cidade mista. Tá?
e não houve acordo nesse momento. Por fim, Xuxi foi entregue, Xuxi e Hadrut. Então, se você pegar esse mapa vermelho com as canhuras aí que o pessoal está vendo, a gente teria que tirar uns 30% desse mapa, né, ao sul, que estão ocupados pelo Azerbaijão. Eu acho que a questão aí de negociação futuramente deve ser sobre essa área. Eu tenho muita dúvida em relação ao fato dos azeris cederem Xuxi, mas a região de Hadrut, como era uma região onde historicamente jamais houve presença turca, nem marginal, nem 50 pessoas, eu tenho dúvida se o governo do Azerbaijão, no momento de negociação, não pode devolver para Nagorno-Karabakh de forma pacífica, num acordo mais abrangente, né? O que o Aliyev fala da boca para fora é o seguinte: olha, não tem autonomia, não tem Nagorno-Karabakh, Nagorno-Karabakh é o Azerbaijão. Ele colocou essa frase, né? Eles dizem em turco, Karabakh bizindir, Karabakh é nosso, né? Ou Azerbaijândir, quer dizer, que é do Azerbaijão. Então, como se nada de... Para eles não existe Karabakh. Eles dizem, esses armênios estão em Karabakh, eles chegaram há 200 anos atrás, essas igrejas de 1000 anos, de 1500 anos, elas eram albanesas. Isso é um absurdo, é uma falsificação histórica dantesca, assim, é uma coisa caótica. O que o Azerbaijão fez durante a guerra é que eles gastaram milhões e milhões e milhões com think tanks, com ONGs, patrocinando a grande mídia, criando falsas equivalências. Eles gastaram muita grana, tá? Mas a questão é a seguinte, essa falsificação histórica, ela não se sustenta, né? Nem na antropologia, nem na sociologia, nem na história, na geografia, não se sustenta. É uma grande mentira, tá? O que o governo do Azerbaijão diz que Nagorno-Karabakh é uma terra ancestral albanesa e que os albaneses seriam ancestrais do Azerbaijão, né? É um negócio, assim, absolutamente surreal. Você pode consultar fontes históricas de toda a natureza, mas é muito, 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 muito complicado. E para a gente não se estender demais, eu queria dizer para você o seguinte, que o Pashinyan ganhou as eleições na Armênia porque o discurso anticorrupção na Armênia ainda é muito forte. O discurso contra o Robert e contra o Serge é baseado nessa história de que eles são mafiosos, que eles roubaram muito, que eles têm negócios fora da Armênia, que eles teriam vínculos com esquemas de corrupção gigantescos e bilionários. Então, esse discurso, principalmente para as populações aldeãs, para as populações mais humildes, é uma coisa que toca muito, né? Porque a mídia bateu muito nisso, muito, muito, muito. Olha, corrupção, 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 são corruptos, tem esquema de corrupção, e eu acho que o fundamento da vitória do Pashinyan é baseado nisso e baseado também num outro detalhe, né? Que há notícias também que em pequenas regiões, assim, mais distantes da capital, que teria havido, inclusive, pressão, né, política, compra de voto, dizem até que, em alguns casos, fraude nas próprias urnas, isso nas regiões mais distantes. E eu acho bastante sustentável, porque o resultado em Erevan é diferente. O resultado em Erevan é um voto e meio para um da coligação do Pashinyan para a coligação do Robert. Agora, no interior, não. No interior, nas outras cidades maiores, tipo Gyumri, Goris, né, a diferença é muito grande. E dizem que no interior rolou falsificação de cédula, que rolou fraude de urna, que rolou compra de voto, constrangimento de algumas populações, né, como se fosse assim, um voto de cabresto, né, uma questão aí de um coronelismo aí, agora patrocinado por quem, né? Ontem no Conexão Armênia, eu vou te mandar depois os links, no final de uma intervenção, eu perguntei para o Garo Varencian, que é membro da Federação Revolucionária Armênia aqui no Brasil, é sírio-armênio, para que as pessoas compreendessem quem sustenta o Pashinyan, né? Quem sustenta esse discurso do Pashinyan e quem faz o Pashinyan ainda ter essa condição. E aí foi muito claro, a minha opinião é a seguinte, que são organizações não governamentais estrangeiras, basicamente Soros, né, que gastam milhares, milhões, se não bilhões de dólares para criar uma realidade que lhes privilegia. A Armênia é importante como uma das novas rotas da seda, como uma rota em direção, apesar de não ter saída para o mar, como uma rota em direção à Europa, passando aí pela Geórgia, né? A Armênia é importante dentro desse contexto geopolítico da região,
Na região do entorno do Nagorno-Karabakh, a gente pode deixar isso para um outro papo, na região e do entorno tem muita mina de ouro, e a Anglo-Asian Mineração, que tem sede em Londres, teve participação nessa guerra. Quando lá para o dia 6 ou 7 de outubro, eu falava com um diplomata armênio que tinha dito, olha, nós vamos conseguir uma resolução no Conselho de Segurança para vedar a agressão do Azerbaijão. Os britânicos não permitiram. Eles disseram, não vamos, porque eles haviam se comprometido com a British Petroleum em relação aos gasodutos e com a Anglo-Asian em relação às minas de ouro. Tem muito ouro. Nagorno-Karabakh, a fronteira da Armênia com o Azerbaijão, a região aí é mais ao norte, aí próxima da fronteira com a Geórgia, também perto de Sotk, tem uma mina de ouro gigantesca. Essa é uma das regiões do mundo, e deve ter muita coisa ainda não descoberta, que tem muito ouro, muito ouro. Petróleo tem no Azerbaijão, em Baku, no Mar Cáspio, mas, de modo geral, você vai ver uma reserva de ouro gigantesca, que é um dos fatores desencadeadores dessa guerra. Agora tem um outro ponto aí. Estou vendo aqui o teórico está perguntando sobre o Kevor Kalmassian, né? O Kevor Kalmassian está na Síria. Ele diz que o Azerbaijão pode exigir a província de Syunik. O que eles querem em Syunik é um corredor de passagem. Vocês estão vendo o mapa da Armênia aqui? O mapa da Armênia separa o Azerbaijão da República Autônoma de Nakhchivan, que é Azerbaijão também, onde eles desecraram cemitérios armênios, expulsaram a população armênia, não tem mais Armênia em Nakhchivan. É o que eles estão fazendo no sul de Nagorno-Karabakh, onde eles ocuparam, limpeza étnica. Eles querem um corredor de passagem pela Armênia. Eu ia perguntar para você sobre os civis. Quando a gente vê imagens do Azerbaijão mostrando eles tomando as cidades, você vê que não tinha população ali. Essa população, ela fugiu por conta própria da guerra, ou o governo organizou uma evacuação da população antes da guerra chegar até ali, né? O que acontece é o seguinte, quando a guerra começou a chegar muito próxima, eu falo, por exemplo, em relação à cidade de Hadrut, né? Hadrut é um dos símbolos históricos da Armênia histórica e do Nagorno-Karabakh, do Artsakh histórico. Eles organizaram ônibus para retirar a população, né? Agora, quem não quis sair foi decapitado. Você deve ter visto lá no meu Twitter, né, alguma coisa. Foi decapitado, né, foi objeto de tortura, foi objeto de execução, está desaparecido. Então é uma limpeza étnica bárbara, é um segundo genocídio armênio na região do Nagorno-Karabakh, e inadmissível. Uma região que, em 2 referendos, em tempos diferentes, optou por viver de forma autônoma, cumprindo os 4 requisitos da Convenção de Montevidéu, e a gente assistir isso em pleno ano 2021, porque, inclusive, isso me faz ainda mais preocupado com a situação nossa, no mundo, não só no Brasil, como no mundo, porque como é que pode, gente? A gente não considera vidas humanas. Então, quer dizer, a narrativa era absolutamente diferente da realidade. A narrativa para o mundo os armênios são separatistas, eles ocupam Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh nunca fez parte do Azerbaijão. O Azerbaijão soviético teve, pelo Stalin, durante 60 anos, autorizada a administração de um oblast autônomo. Nagorno-Karabakh ficou independente da União Soviética pela lei soviética de secessão de oblast antes da declaração do Azerbaijão independente em 91. Agora, é um negócio assim extraordinariamente mentiroso e farsesco dizer que os armênios ocupavam a região como separatistas. Agora, se você liga na BBC e nunca viu, você vai falar, pô, é isso aí. A BBC diz, os separatistas armênios estão em conflito com o governo do Azerbaijão, né? É um troço assim, o dinheiro, as ONGs, as think tanks, os consultores, ex-embaixadores britânicos, ex-embaixadores estadunidenses, operando na mídia europeia como propagandistas do governo do Azerbaijão, deputados do Parlamento Europeu denunciados por recebimento de propinas milionárias em euros do governo do Azerbaijão, inclusive alguns escândalos estão pipocando na mídia agora, né? E o que você vê de reação da comunidade internacional? Apatia, perplexidade, desconhecimento. Então, quer dizer, com dinheiro, com suborno, com mentira, e colocando uma sociedade, como a sociedade armênia foi colocada, uns contra outros, em prejuízo da defesa do interesse nacional, o resultado é isso que nós estamos vendo em Nagorno-Karabakh. Limpeza étnica de Hadrut, limpeza étnica de Shushi, limpeza étnica de Rim Taher,
limpeza étnica, toda a província de Hadrut e parte da província de Xuxi, né? Mas nas barbas da comunidade internacional, ninguém fala nada. E olha, nossa diáspora é poderosa, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista da influência no governo dos Estados Unidos, no governo da França, só que nós perdemos de goleada para as mineradoras, para outros lobbies, aqui que eu não vou citar, mas acho que as pessoas, de modo geral, já podem depreender, né? E petrolíferas, para a indústria de armas, né? É lamentável, né? É lamentável. Agora, eu quero dizer o seguinte, a população armênia, de modo geral, valoriza muito sua história, sabe? E valoriza muito... O russo é o segundo idioma na Armênia. Na Armênia é difícil a gente se comunicar, por vezes, né? Tem o armênio ocidental e o armênio oriental. O que eu falo é ocidental, eles falam oriental. Mas tem muita palavra de origem russa. Na escola se aprende russo. Em Artsakh, russo é a segunda língua. Tem uma gratidão e uma proximidade muito grande com a Rússia. Não há hostilidade em relação à Rússia. A questão é fundamental, é a seguinte: a Armênia não é um player para o contexto de um mundo como nós estamos vivendo hoje, com a força que tem os lobbies do petróleo, do gás, da indústria de armas, né, da finança. Né? Nós ficamos numa situação onde nós não temos uma força suficiente nesse momento para encarar esses interesses escusos de uma maneira que possa ser compatibilizada com os interesses da preservação do Estado armênio e de Nagorno-Karabakh. Eduardo, se você quiser fazer mais uma pergunta, fica à vontade, mas eu queria dizer, da minha parte, para concluir, que hoje em Artsakh teve um protesto muito grande contra o Araik Harutyunyan, o presidente, na seguinte dimensão. Ontem ele foi visto no comitê do Pashinyan. O Araik Harutyunyan foi visto no comitê do Pashinyan, e aí um repórter perguntou para ele: o que você está fazendo aqui na saída? E aí ele disse: eu vim resolver coisas particulares. E a população em Stepanakert saiu para a rua hoje, lá exaltada, chamando o Araik de traidor, dizendo: você foi lá para participar da campanha do Pashinyan, sabendo que o Pashinyan fez contra nossos interesses aqui, né? Você vê um monte de gente realocada de Hadrut e de Xuxi para outras regiões que permanecem sob controle armênio, em Askeran, em Martakert, em Martuni, né, em Xox, em outras cidades ali em Nagorno-Karabakh, mas essas pessoas querem voltar para casa. E aí elas dizem: pô, como é que você, numa situação dessa, né, a palavra Tavajan, ou segundo o armênio oriental, Davajan, é traidor. Então, hoje se ouvia na rua Stepanakert, Araik Davajan, traidor, porque foi para o escritório do Pashinyan, né? E isso é bem complicado, né? Agora, o João Gabriel está falando dos drones. A Armênia está investindo pesadamente na fabricação de drones nacionais nesse momento, né? Pesadamente. Tem muitos modelos de drones em confecção, mas quero repetir, a Força Aérea Armênia ela é bastante bem equipada. Já tive oportunidade, inclusive, ontem, de receber alguns vídeos de exercícios de Sukhoi 25, Sukhoi 30, Mi-8, Mi-24, em conjunto com a Operação de Defesa Antiaérea. É uma força aérea relativamente forte para os padrões da região, né? Eu acho que a questão do desastre armênio, para resumir, se eu pudesse resumir uma palavra, está muito mais vinculada a uma situação política, que deve preocupar todos nós, do que a qualquer outra situação. A Armênia perde, nesse momento, o Estado Nacional Armênio perde para os lobbies estrangeiros, para as ONGs, para as think tanks e para a divisão da sociedade. Como o Eduardo falou, só para remarcar, eu não estou falando contra a necessidade da gente ter atenção com o respeito a todas as pessoas, independente de cor, de opção ou de vida, enfim, de todas as matizes. Mas você não pode colocar uma sociedade contra outra. Você colocar branco contra preto, hétero contra homo, você colocar branco contra índio, você colocar nordestino contra sudestino, nós vamos ter problema. Então, quer dizer, é um alerta que fica, inclusive, para a nossa sociedade aqui. E tomara a gente consiga resgatar a Armênia. O trabalho que a gente está fazendo é grande, árduo e diário. Bom, eu poderia fazer milhares de perguntas aqui, né? Mas como eu vejo que você está assim, já com pressa, eu vou fazer só uma aqui. Claro. É uma pergunta bastante polêmica aqui, que foi quando eu fiz vídeo criticando o pessoal, disse que era apenas negócios e que Israel faz isso com todo mundo. Mas quais os interesses de Israel no apoio ao Azerbaijão, que Israel apoiou pesado ali o Azerbaijão com os drones, inclusive os drones kamikazes,
que se mostraram bastante eficazes, né? Drones kamikazes são aqueles drones que chegam no alvo e eles caem lá com bombas e explodem lá no alvo. E Israel tinha muito desses drones que o Azerbaijão fez vários vídeos aí exibindo esses drones com orgulho, né? Se eu não me engano, é Narop o nome do drone, Harop ou Narop, você deve saber melhor, que eram drones kamikazes. E aí o cara lá que defendeu Israel no comentário falou que Israel só está fazendo negócios que faria com qualquer país, venderia esses drones para qualquer país. É verdade mesmo que eles venderiam esses drones para qualquer país, ou há outros interesses ali econômicos para Israel apoiar o Azerbaijão? Minha resposta é muito simples. A fronteira do Azerbaijão, a fronteira sul do Azerbaijão e a fronteira sul de Nagorno-Karabakh é a República Islâmica do Irã. Tá? Os interesses dessa aliança estão pautados muito em razão dessa posição geoestratégica do Azerbaijão em relação ao Irã, que tem uma minoria azeri imensa na região norte, também tem uma minoria armênia importante, não comparável numericamente à minoria azeri, uma minoria de origem turca ali na região de Tabriz, né? Porque os azeris não são exatamente turcos, eles são um povo turcomano, né? Então eles não são exatamente turcos, mas enfim, eles se dizem hoje turcos, ok. O interesse de Israel nesse conflito não foram só Harops, não, foram mísseis de longo alcance também, os famosos LORA, que eles venderam toneladas deles para o Azerbaijão, né? Dizem até, e isso não sou eu que estou dizendo, o jornal Jerusalém Post, na versão digital, disse em inúmeras oportunidades até anteriores à guerra, que até os próprios operadores desses drones estariam cedidos ao Azerbaijão para que pudesse o Azerbaijão utilizá-los contra a população armênia de Nagorno-Karabakh. A posição é uma opção geopolítica, geoestratégica, em razão das diferenças que o Azerbaijão tem com o Irã e da fronteira que o Azerbaijão tem com o Irã. Então não é bem isso que venderia para qualquer um, não. Eles queriam que o Azerbaijão tivesse êxito, porque o Azerbaijão facilita, eventualmente, futuramente, uma possibilidade de uma fronteira iraniana aí para os interesses de Israel. Bom, muito obrigado, você respondeu todas as minhas perguntas aqui, eu já estou preparando as milhares para a próxima live. Então, peço que você se despeça aí e fale sobre o seu canal, sobre as suas redes sociais, para o pessoal te seguir. Eu vi que você é muito ativo lá no Twitter, né? Ativo e polêmico, né? O que é melhor ainda. Pode falar. Exatamente. Eu digo o seguinte, né? Quando eu comecei a falar nas redes sociais, até um resgate aí para quem está assistindo agora, chegou agora, ou para quem assistir depois. As pessoas imaginavam que quando você vai para as redes sociais, você tem um objetivo político. Então, não foram poucas as pessoas que chegaram a me procurar para perguntar se eu queria me filiar a partido político, se eu queria ser candidato a deputado, se eu queria me vincular a algum tipo de mídia, né? E eu dizia, não, eu faço isso aí porque eu gosto. Fico até com inveja, ninguém me perguntou isso ainda. Mas assim, eu não estou deslegitimando, eu não estou falando assim, pô, é ruim. Tem muitos amigos que são filiados e que são... Mas eu dizia, não, eu faço isso aí porque eu gosto, né? Acho que as pessoas olhavam para mim e diziam, pô, esse cara tá mentindo. Ele em algum momento vai tirar algo da cartola e vai falar, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. Não, mas eu faço isso porque eu gosto. E eu percebi o seguinte, né, falando em polêmica, que só para, de um modo geral, não quero entrar em nenhuma polêmica maior em relação a nenhum outro aspecto, pessoal, vai no Twitter que vocês vão ter polêmica à vontade lá. E no meu canal eu também procuro preservar um pouco essa coisa, eu utilizo mais o Twitter para, enfim, falar algumas coisas mais polêmicas, vamos dizer assim, ou mais controversas, do ponto de vista das torcidas que estão estabelecidas hoje no Brasil. Eu percebi que quando você não reza numa cartilha 100% do que um grupo político, do que uma torcida quer, seja do Lula, seja do Bolsonaro, seja do Ciro, seja do Dória, seja do Dino, seja de quem quer que seja. As pessoas que participam da torcida, elas te veem como inimigo. Elas vão para cima. Elas não te perdoam. Então, essa coisa, muitas vezes faz com que, falando sobre política nacional, que você, por vezes, tenha mais seguidores, mais superchats, mais associados, se você resolver defender uma agenda
100% de acordo com algum dos partidos ou algum dos candidatos. Quando você sai com uma opinião independente, com uma opinião autônoma, eu tenho batido muito na Globo aí em relação a muitas coisas, como a Globo virou aliada de ocasião agora de algumas pessoas, eles não querem que fale da Globo, né? E aí eu me torno uma persona não grata para um determinado grupo político. Mas eu não tenho problema com isso, não. Como eu não quero ser candidato, como meu objetivo maior não é popularidade, mas é agir de acordo com a minha convicção, com a minha consciência, com a minha ética pessoal, não tem problema nenhum. Eu acho até importante que a gente faça com que as pessoas pensem. Vai ter gente que vai te cancelar, vai ter gente que vai te xingar, vai ter gente que vai te bloquear, mas algumas pessoas vão pensar, e eu acho que esse é o nosso objetivo. E, pessoal, tô no YouTube também, tá? Eu também concordo com isso. Eu acho que a gente tem que manter a nossa independência assim, de pensamento, né? Não quer dizer que a gente não possa mudar de opinião depois, quando a gente estudar mais determinados assuntos, entendeu? Claro. Mas eu acho que o mais chato é aquele que tenta agradar os dois lados, assim, que eu acho que fica uma coisa bastante artificial, né? Inclusive, só para você ter uma ideia, tem coisas que o Rogério Nitabrian postou lá no Twitter dele que eu próprio não concordo, mas ele está aqui porque faz parte da convivência aqui, né? Democrática, né? Democrática. Eu acho assim, não é por isso que a gente é inimigo, né? Eu tenho insistido nisso, falado para as pessoas, pô, se você não concorda comigo, você não precisa ser meu inimigo, né? A gente pode pensar diferente, mas alguns grupos aí, aí só para colocar um pouco de pimenta no molho, para fechar, tem muita gente que tem compromissos que vão além das próprias convicções e além das filiações partidárias, né? Tem gente que está afiliada a determinados mandatos, que está determinados gabinetes tem relações, né? E a pessoa às vezes está na rede social e não fala isso, né? Não fala isso. A pessoa parece como alguém que está veiculando notícia. Eu estou aprendendo tudo isso, sabe, Eduardo? Eu não sabia. No começo, como eu entrei como alguém alheio ao meio, tá? Eu reconheço que muita coisa me surpreende. Tem gente que defende mandato, tem gente que defende... É difícil julgar as pessoas, né? Tem gente que eu estava conversando com meu pai, mais experiente, um pouco reticente às redes sociais, naturalmente, com 70 anos, é diferente. Agora, ele diz assim, é diferente, às vezes, quando você fala e alguém depende daquilo ali para levar o leite para casa. E a pessoa se sente contrariada, ela sente que o leite dela está ameaçado, né? Então, a gente também tem que se colocar no lugar das pessoas. Por vezes, o cara está defendendo um mandato, ou está defendendo uma posição em gabinete, porque ele está levando dele para casa, às vezes até de forma legítima. O que eu não acho legal é o cara ir para as redes sociais sem revelar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se eu tivesse vinculação partidária ou com mandato, eu chegaria e diria, eu sou filiado a tal partido, eu tenho vinculação com tal mandato, estou aqui expressando minhas opiniões como brasileiro, tenho o direito de fazer, né? Mas tem gente que oculta isso, né? Enfim, coisas das redes sociais. Vamos em frente. Eu também já passei por isso, né? Já perdi a inocência, né? Achando que todo mundo ali eram pessoas comuns e, na verdade, tinha muita gente ali, na verdade, estava ali desempenhando um trabalho financiado, né? Mas eu acho que é um mal inevitável, assim, da internet, né? Porque todos os políticos já viram a necessidade de engajamento nas redes sociais e, muitas vezes, há esse tipo de bolha artificial, né? No sentido de financiamento político. Bom, gente, eu vou encerrando por aqui, agradeço, eu vou deixar os links do Rogério Nitabrian aí na descrição, mas você pode aí digitar já Rogério Nitabrian aí no seu canal, no seu YouTube, para você já encontrar aí antes de já se inscrever no canal dele. Agradeço, obrigado aqui, vou preparar lá as milhares de perguntas para a próxima live. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.